Que tal? Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Eck de Pitol, Michele Savarez, professora do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Thiago Pedruzzi, também professor do IFRS Campus Bento Gonçalves. O nosso convidado é o Ronald Augusto, que é escritor, músico, letrista, ensaísta, tem uma atuação importante na área da literatura com textos publicados em diversas revistas nacionais e internacionais, e as principais temáticas presentes nos trabalhos de Ronald Augusto dizem respeito à poesia concreta e à literatura negra no Brasil. Um dos prêmios conquistados refere-se à publicação de um estudo sobre a obra de Cruz e Souza, e por isso recebeu a medalha de mérito conferida pela Comissão Estadual, imagino que de Santa Catarina, né, Ronald? Sim. Pela celebração do centenário de morte do poeta. Recentemente foi um dos homenageados especiais do Prêmio Açorianos, no ano de 2023, e atualmente Ronald Augusto dá palestra, realiza oficinas e cursos abordando assuntos como poesia contemporânea e música. Em meio a tantos afazeres dentro da cena literária e cultural, o Ronald foi o responsável por organizar e reunir a poesia do poeta gaúcho Oliveira Silveira, que está intitulada Oliveira Silveira, Obra Reunida, publicada em 2012 e reeditada em 2021 ou 22, Ronald? 22. 22, maravilha, né? E é por essa razão que temos aqui o Ronald como convidado especial nesse episódio, né? Eu queria lembrar como eu ouvi falar do Ronald. Eu ouvi falar do Ronald na Rádio Ipanema, no projeto que ele tinha chamado Poetês. Isso aí eu não lembro, acho que é início dos anos 2000, né, Ronald? Teu projeto do Poetês. Sim. E foi aí que eu ouvi o nome Ronald Augusto a primeira vez, lembro como se fosse hoje, né? E aí, depois, mais vezes apareceram, né? Então, agradeço, então, o Ronald e já dou a palavra para o Ronald, já fazendo algumas perguntas, né? Ronald, Tá bom. como tu chegou Oliveira Silveira, né? Conheceu o Oliveira Silveira? Como é que foi essa relação? Primeiro, claro, sabemos que tu organizou a obra, mas é uma relação que vem de antes, né? Tá. Eu posso, antes de responder, só fazer um reparo, assim, não é reparo, é só acrescentar a minha apresentação Sim. sobre o meu trabalho, meu currículo. Claro. Porque eu observei que é um currículo mais antigo um pouco, né? E como eu sempre digo que a gente nunca passa impunemente por formação acadêmica, né? Não posso deixar de mencionar que eu sou formado em filosofia pela URGS, agora eu também concluí o meu mestrado, né, no início de 2023, e já que a gente está falando de Oliveira Silveira, eu vou tentar o doutorado agora no meio do ano falando sobre a poesia do Oliveira Silveira, né? Então, só para... A gente passa 4, 5 anos, 6 anos no meio do acadêmico, na universidade, a gente não pode deixar de falar disso, senão parece que a gente desperdiçou um pouco dessa atividade. Mas só para lembrar, também talvez tenha sido uma falha minha que eu podia ter te avisado quando a gente estava conversando. Não tem problema. Né? Essa pergunta sempre me é feita, né? Como é que o Oliveira surgiu para mim, né? Surgiu na minha experiência. No início da década de 80, quando eu comecei a gostar e me interessar por poesia, literatura, eu frequentava diversos espaços, né? Lançamento de livros, palestras, saraus. Isso é bom colocar a data precisa, porque hoje em dia o panorama é bem diferente. Mas naquela época, década de 80, era raro encontrar pessoas negras na cena literária. Não só como produtores, mas inclusive pessoas interessadas, que vai para assistir uma palestra, a pessoa que vai para assistir um sarau, né, no lançamento de livro. E quando eu chegava nesses lugares, né, para usar um trocadilho um tanto tosco ou absurdo, ou de mau gosto, era a ovelha negra, né, da família, para lembrar a Rita Lee, que recentemente nos deixou. E eu me estranhava muito isso, né? Mas por que? Será que não tem as pessoas, os negros em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não gostam de literatura? Por que isso, né? Será que eu sou o único sujeito negro? Ilusão, né? Nessa época eu tinha meus 18, 19 anos. E aí, também nesse período, eu tive um contato que foi um contato breve e tenso, mas interessante, com o movimento
negro unificado aqui no Rio Grande do Sul. Né? Que até hoje as pessoas, quando falam em movimento negro, dizem movimento negro, que não existe movimento, existem movimentos. Né? Existe um monte de vertentes diversas, né? Pontos de vista completamente específicos sobre a discussão racial da parte das pessoas negras. Então, sempre existem movimentos negros. Mas quando as pessoas querem simplificar e rebater de uma forma reativa as posições dos movimentos negros, dizem o movimento negro como se a gente pensasse tudo igual, tudo do mesmo jeito. Isso é uma bobagem. Né? Também isso faz parte do preconceito, né? Nos colocar sempre como pensando todos iguais e reagindo da mesma forma. Mas, nesse momento, eu comecei a frequentar alguns lugares, alguns espaços, e eu sempre falo isso. Anteontem mesmo eu encontrei ele, o Edilson Nabarro, que ele é sociólogo, está fazendo doutorado também. Ele era da geração do Oliveira, ele deve ser uns quase 20 anos mais velho do que eu. E na época ele me falou: eu sei que tu gosta de poesia, tu tem que conhecer Oliveira Silveira, porque ele é poeta, né? Vocês vão se dar bem. E eu, nossa, para mim foi a melhor dica assim que eu recebi naquela época, vindo do Edilson Nabarro. E eu fui até os altos do mercado público, para quem não sabe, na década de 80, 90, os altos do mercado público não era só um espaço comercial, não tinha restaurante, era espaço da comunidade, né, assim, organizada, sindicatos, isso que a gente chama de ONG, naquela época não se chamava ONG, mas a organização civil, né, os grupos, o movimento negro, das mulheres, os pequenos partidos políticos, sindicatos de todas as categorias, tinham nos altos do mercado público, cada uma sua sala, seus espaços, e tinha espaços comuns. Né? E o Oliveira fazia suas rodas de poesia lá nos altos do mercado público. Agora é um lugar só comercial, né? Infelizmente. Assim, acho. Esse caráter público e do debate, que era muito legal no mercado público, acabou. E lá eu conheci o Oliveira Silveira, né? E comecei a frequentar as rodas dele. Depois ele descobriu que era poeta, a gente começou a ficar amigo. Assim que eu conheci o Oliveira Silveira. E desde o início me chamou bastante a atenção isso, que ele era porque, como eu falei, eu estava querendo descobrir como é que era a relação das pessoas negras com literatura, como é que a figura, em termos de personagem, em termos de representação do negro, aparecia na literatura. E eu estava pensando nessas coisas, e curioso, e ao mesmo tempo decepcionado, porque era tão escasso essas referências, Quando eu encontro Oliveira Silveira, eu encontro um escritor negro que tinha vários livros já, e que me deixou também muito contente, que ele é um baita escritor. Quando esse cara é um baita poeta, eu pensei assim comigo. Né? Porque eu sempre li muita poesia, então eu não estou colocando aqui com uma avaliação apressada ou parcial. Eu li muito, sempre li poesia, assim, e toda a poesia que eu pude. Então, com a leitura de poesia de diversos tempos, de diversas formas, a gente começa a ter uma certa, né, noção do que presta e do que não presta. Eu acredito que existe boa poesia e má poesia. Tem gente que não gosta hoje em dia de que isso seja afirmado, mas eu acho que tem boa poesia e má poesia. E eu vi que o Oliveira Silveira fazia boa, excelente poesia. Né? E aí, foi muito mais legal ainda para mim, o encontro com ele. Né? E, além do mais, ele era leonino, né? Eu também sou leonino. Os leoninos todos se dão muito bem. Formam assim um grupo assim bem porque o leonino ele é bem autocrítico, né? A gente é bastante autocrítico e crítico. Então, quando a gente gosta de uma coisa, a gente gosta mesmo. E não é só um gostar assim porque ele é meu amigo, não, porque a gente aprecia a forma, a arte, a beleza, né? Então, para mim, foi uma alegria encontrar o Oliveira e verificar que ele era também, além de um sujeito negro, um grande poeta. E é muito interessante, né? Tu falaste da qualidade e de já ter notado eu vou usar a palavra densidade aqui, mas do conhecimento do Oliveira Silveira, e ele tem uma formação, né, que passa pela Faculdade de Letras e pela literatura francesa, né, Ronald? Exato, Mas exatamente. antes de chegar aí na formação acadêmica dele, se tu pudesse falar um pouquinho da biografia dele, falar um pouquinho assim desse percurso, se tu lembra alguma coisa, senão a gente vai pincelando junto contigo, assim, do que a gente leu, né?
a minha relação com os poetas, e para mim, embora Oliveira Silveira tenha sido um amigo meu, nós éramos amigos, assim, eu fiquei muito feliz uma vez ele foi no meu aniversário, porque o Oliveira também ele era meio recatado, ele não era de aparecer muito, de frequentar muito, ele era mais, como a gente diz, mais na dele, assim, né? E aí um dia eu falei, cara, eu vou convidar o Oliveira para vir no meu aniversário. E ele foi, eu achei legal pra caramba. Chegou super atrasado, mas foi, né? Então isso para mim foi uma espécie de deferência que ele fez a mim, a nossa amizade, né? Porque ele era 20 anos mais velho do que eu, né? Mas depois, com o tempo, com a idade, essa diferença diminui, né? Sim. Quando a gente começa a ficar mais velho, essas diferenças não significam tanto. E aí eu estou dizendo isso porque até hoje, eu penso no Oliveira, além, claro, da amizade, eu penso ele como um poeta, assim, como Ana Bandeira, que eu adoro, João Cabral, que eu gosto. E a minha relação com os poetas da minha predileção não passa pela questão biográfica. É um distanciamento. Passa pelo aspecto poético, criativo. Então, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre a vida do Oliveira, até porque eu sei algumas coisas, porque acabei, claro, de tanto ter contato com a filha dele, com a Nayara, ver alguns documentários, né? Mas o que eu posso dizer, assim, é que o Oliveira Silveira, ele era um cara muito ligado à tradição gaúcha, né? Tanto que o Oswaldo Camargo, numa antologia que foi feita pós-mortem também dele, que é uma antologia, são poemas escolhidos, né? O Oswaldo Camargo, que é o cara, para quem não sabe, Oswaldo Camargo é o cara, o negro, o poeta negro, o intelectual negro, também um grande poeta, que inaugurou essa discussão sobre literatura negra. O que é literatura negra, afinal de contas? Como é que se lida com esse conceito? Hoje em dia tem o Eduardo de Assis Duarte, lá na UFMG, que criou um portal muito legal, que é o Portal Literafro. Depois ele lançou a antologia Afrodescendente, da Afrodescendência, muito bacana, se eu não me engano, acho que é 2012, por aí também, não me lembro agora. É uma antologia maravilhosa, mas tudo isso vem assim, a reboque, vem depois dos primeiros passos assim, de discussão, de estudo que o Oswaldo Camargo fez. Isso lá na década de 80, início também. E o Oswaldo Camargo, na introdução dessa antologia, que se chama Poemas, de Oliveira Silveira, ele fala do traço afro-gaúcho. Né? Não tem, por exemplo, a poesia paulista negra, a poesia... E ele, como a gente tem, para o bem ou para o mal, essa coisa da tradição gaúcha, que parece que só o Rio Grande do Sul tem uma cultura original específica, a gente sempre é referido o gaúcho, né, o fulano de tal gaúcho. E aí o Oswaldo Camargo acentuou isso, porque, claro, existem traços bastante regionais na poesia do Oliveira Silveira. Né? Não só no linguajar, mas até mesmo ele usa temas. Né? Tem um livro dele que é uma mão negra segurando uma cuia. Né? Né? E tem poemas, Décima do Negro Peão, né? Ele fala em diversos momentos, porque isso era uma experiência da vida dele. Ele andava de bombacha, tem fotos assim, né? Andava de bombacha, etc, etc. Andava a cavalo. A filha dele outro dia postou umas fotos dela com a mãe, com Oliveira, os três andando a cavalo. Mas tem uma coisa interessante, que é isso, eu não sabia, fiquei sabendo agora. Ele é eu não sei se ele é um dos filhos, o mais velho, o mais novo da família. Eu sei que o pai dele decidiu que o Oliveira seria o filho que iria estudar na cidade grande. E aí ele foi, bancou. O Oliveira veio para Porto Alegre, ele saiu de Rosário do Sul, né, distrito de Touro Passo, de Rosário do Sul. Sim. Saiu de lá para poder estudar, fazer letras aqui. Então isso eu achei interessante. E eu acho que era um pouco assim, talvez nesse período, né? O pai elegia, a família elegia um ou outro em função das preferências. Tu vai estudar, os outros seguem trabalhando. Achei curioso isso. E ele foi o filho que teve uma formação acadêmica, né? Se formou na URGS e tudo mais, né? Então, isso é uma coisa que eu acho interessante na biografia dele, né? Isso eu acho bastante interessante. Isso nos chamou a atenção também, né? A Michelle e eu comentávamos antes, né? Porque em algum momento a gente leu que eles pagaram para ele um professor particular lá na campanha, né? Isso, exatamente. Para atender na propriedade do pai, né? E isso para nós pareceu inusitado, né? E aí a gente ficou pensando, né?
será que era uma família de alguma posse para fazer isso? Mas essa ideia da eleição de um indivíduo, né? E talvez ele ali, não sei por que cargas d'água foi o escolhido, né? Isso é muito interessante, né? E o Touro-Passo é no Rosário, né? Na cidade de Rosário, né? Isso aí também. Exatamente. E aí, quando eu peguei esse livro, a primeira coisa que me chamou a atenção já era o Bandone do Caverá, né? Isso que A Serra foi do o... Caverá é uma região de Rosário que vai até Uhum. Alegrete, né? E aí, quando eu li ali o Caverá, me chamou a atenção, porque minha mãe é do Caverá, né? Lá do É Alegrete, né? legal. E daí já me tocou um pouquinho assim pessoalmente. Eu vou ler para ver o que acontece aqui, né? E depois, em 2021, 2020, agora não lembro o ano, saiu um filme que tem uma relação com essa obra que se chama Bandoneando, que é um filme que eles foram atrás porque em Caçapava, Rosário, naquela região da campanha, existia uma tradição, e aí não se explica por quê, mas de muitos bandoneonistas, né, tocadores de bandoneon, que eram negros. E aí eles vão atrás destes indivíduos ou da história destes indivíduos para saber, né, como é que eles chegaram, como é que eles conheceram o instrumento. E aí eu já fiz a relação e fui chegando mais próximo desse mundo, né, afro-gaúcho aí, para a gente usar a Isso, expressão legal. do Camargo, né, que é também uma outra faceta, né, uma outra faceta que muitas vezes é relegada, é deixada de lado, não aparece, só quem conhece muito esse mundo vai saber, né, que lá na campanha tem toda essa característica. E eu diria muito mais do que afro-gaúcho, além de afro-gaúcho, na leitura da poesia do Oliveira Silveira, afro-pampeano, não é? Porque está muito presente essa cultura. Claro que ele fala de Porto Alegre, há poemas que falam de Porto Alegre, do negro em Porto Alegre e da cidade de Porto Alegre em geral, mas é muito presente, né, a campanha, é muito presente a cultura pampeana. Estavas falando que tens em comum com ele, né, o fato de dois serem leoninos. Vocês têm em comum também, pelo que eu pude ver, o fato dos dois serem da metade sul, né? Tu és rio-grandino, né? Sou de Rio Grande. Exatamente, são da metade sul. E tu falasse um pouco mais especificamente, Ronaldo, da presença, tu mencionaste já en passant aí, da tradição gaúcha, né? Vamos entender assim como a tradição especificamente naquela região, né? Na poesia do Oliveira Silveira. Mencionaste agora, por exemplo, eu não sabia que ele andava piochado, né? Certamente oriundo, um hábito oriundo da região de onde ele vem. Eu queria que tu discorresse um pouquinho mais sobre essa presença, né, da tradição pampeana e como ele relê essa tradição pampeana, gauchesca, à luz da sua própria experiência como negro, gaúcho e homem da campanha. Sim. Esse traço afro-gaúcho é uma espécie assim, de compromisso também do Oliveira Silveira em mostrar que, nesse estado, né, tão prodigioso em querer apagar, dissimular a presença negra ou diminuir a importância e a relevância do aspecto cultural da cultura negra no estado, é uma falácia. É justamente um processo estrutural, sistêmico de racismo, né, de apagamento. E quando Oliveira, digamos assim, imprime na poesia dele esses traços, né, de uma certa gauchidade, vamos dizer assim, ou pampeana, como queira, ele está mostrando, dizendo assim, olha, tem negro aqui no Rio Grande do Sul, e vamos parar com essa mentira, mais essa forma de violência, né? E nos anos para cá, foi legal o Thiago ter mencionado, nos anos para cá tem várias pessoas percebendo isso, né? Tem um fotógrafo que fez uma exposição muito bacana, não sei o nome dele agora, que ele fotografou só gaúchos, né? O gaúcho, né, digamos, típico, só negros, né? Então tem um movimento já de algum tempo mostrando que o Rio Grande do Sul é um estado cuja presença negra é importante, né? Culturalmente também. Então, o Oliveira tinha essa percepção, e eu acho que é por isso que ele investiu um pouco da força estética dele também na produção desses poemas, mas ele não cai no engodo do sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? Que esse é o lado, para mim, deletério do gauchismo, que se traduz em cetegismo tacanho, reacionário e conservador, né? E até quando tanto nós que ele tem... falamos
quando nós falamos de gauchismo, é também uma gama ampla, né? Assim como a gente tem esse lado, tu tem um outro lado que está Claro. muito mais próximo do Oliveira Silveira, né? E que compreende essas idiosincrasias, né, Ronald? Sim. E aí, respondendo ao Celso, o modo como ele lê ou relê ou a tradição de que ele é filho, né, é crítico. E tem um poema genial, que eu não vou ler todo, mas vale a pena ler pelo menos o final dele, que é o poema Obrigado, Minha Terra. Ele sabe que o Rio Grande do Sul é um estado que foi terrivelmente, né, racista, genocida, traidor dos negros, né? E agora não lembro. Se vocês localizarem aí, me digam. Sim, e eu vou comentar alguma coisa, é 198 a Página página. 198. E ele até 198. discute aqui nesse poema, é um pouco uma... Ele dá um pouco na noção do Fernando Henrique Cardoso, né? Da escravidão no Brasil meridional, né? Que o Sim. Fernando Henrique Cardoso tem uma tese, né? De que seria Assim. mais amena. Claro, Isso. lendo outros Ou até autores. mesmo pouco relevante numericamente. Aham. Isso, E o Oliveira Silveira, certo, que ele está dialogando com esse texto e também com o conhecimento de causa, né? Do dia a dia, Isso. né? Então, eu vou ler da metade para o fim Uhum. desse poema, só para com esse pequeno texto já vai para que o leitor, para o ouvinte, a pessoa que está nos assistindo, vai ter uma ideia de como o poema, como ele se comporta em relação a essa tradição. Então, e ele vem agradecendo, em vários momentos ele vem agradecendo o Rio Grande do Sul. Aí ele diz assim: agradeço ao Rio Grande do Sul, teu peso em meus ombros, músculos, braços e lombo, por ser linha de frente no perigo, lanceando teus inimigos. Muito obrigado pelo ditado negro em posição, encrenca no galpão. Obrigado pelo preconceito com que até hoje me aceitas. Muito obrigado pela cor do emprego que não me dás porque sou negro. E pelo torto direito de te nomear pelos defeitos. Tens o lado bom também. Terra natal sempre tem. Agradeço de todo o coração e sem nenhum perdão. Isso que é o grande, né, a virada, né? Porque o gaúcho típico, digamos, ou estereótipo, vai sempre agradecer ter nascido nessa terra onde as façanhas são, né, inúmeras, né? Onde a gente é o diferente de todo o restante, né? E aí ele diz: agradeço, mas não perdoo. Ele agradece, ele é filho dessa tradição, ele se orgulha, né, dessa tradição de usar bombacha, piochados, lacião, né? Agradece a experiência dos negros aqui, que criaram uma cultura própria, o batuque gaúcho, ele pensa, né, como é que as religiões de matriz africana também aqui ganharam uma outra tonalidade, mas ele não perdoa o racismo, ele não perdoa a traição dos porongos, ele não perdoa o racismo, né, que até hoje é tolerado, né, como aconteceu agora lá em Caxias, que o vereador racista lá foi perdoado, né, pelos seus iguais, pelos seus pares lá. Então é isso que é, para mim, a grande leitura que Oliveira faz, olhar para esse passado, para a sua própria experiência, mas sem edulcorá-la, sem ficar transformando ela em algo mítico, assim, né? E essa condição do Oliveira Silveira também é uma condição muito avançada, porque quando ele dialoga essa raiz gaúcha, por assim dizer, ele faz esse diálogo com o Uruguai e com a própria Argentina, mostrando a negritude desse espaço. Então ele fala lá de Montevidéu, ele fala do candombe, quando ele fala da Argentina, ele fala da milonga, do tango, das raízes negras, de todas essas manifestações culturais que também nesses países, né? O candombe sim é muito marcado, mas o tango foi embranquecido, foi quase esquecido esse movimento. E ele faz poema é o Platinos. Sim. Poema Platinos, página 150 do livro. Platinos, sim. E só para aproveitar essa tua observação, o Oliveira Silveira também faz esse mesmo processo quando ele pensa as poéticas, né? Os poetas negros, as literaturas da diáspora. Então ele fala em Aimé Césaire, ele fala em Langston Hughes nos Estados Unidos, ele fala em Nicolas Guillet em Cuba, né? Ele também quer se sintonizar com uma poesia feita por outros poetas da diáspora, não só de África, né? Claro que ele também... Outro dia mesmo fiquei sabendo que ele teve um período, isso eu não sabia, que ele teve um período que ele tentou uma articulação com poetas africanos, né? Como de Angola e Moçambique, mas não, isso na época era complicado mesmo, nessa época. No passado, né, nessas décadas de 80, era muito complicado. Agora, com a internet, eu tenho um monte de amigos, escritores moçambicanos, angolanos, que a gente dialoga, né?
Mas naquela época era terrível. Pois não, Michele. Não, eu queria te perguntar, Ronald, porque me chamou a atenção esse livro, o Orixás, Pintura e Poesia. Me chamou a atenção e eu gostei muito porque tem essa presença da pintura junto, né? Uhum. E também acho que é uma temática que a gente não pode deixar de abordar, a tradição religiosa através dos orixás que compõem especialmente esse livro, né, do Oliveira Silveira. E eu queria te perguntar qual é essa relação, como é que surgiu essa relação entre a pintura e a poesia nesse livro, né? Nós temos as pinturas ali do Pedro Mero, né? Isso. E então eu queria que tu explicasse um pouquinho assim como é que é essa relação, o que tu tens de informação sobre como surgiu essa obra, né, mesclando a pintura e a poesia. Isso. Isso surgiu da relação do Oliveira Silveira com o Pedro Mero, que além de pintor era músico. Ele era compositor também, que também fazia composições de marcado regionalismo, né? E eles eram amigos, de vez em quando, porque era comum eu encontrar o Oliveira também era frequente. Bom, ele fazia, acabei de iniciar a nossa conversa aqui, falando que ele organizava seus saraus no mercado público. E o mercado público é um lugar do povo negro, né, de Porto Alegre. Tem até lá o assentamento barato. Enfim, e o Oliveira Silveira, seguido, estava no mercado público. Eu sempre também gostei muito de ir no mercado público. Agora, com a pandemia também, que eu perdi esse hábito. Eu sempre ia, uma vez por semana, eu ia no mercado público comprar alguma coisa, né? Com a pandemia, eu perdi esse hábito. Agora eu vou poucas vezes. Mas nessa época, década de 80, 90, início dos anos 2000, seguido a gente ia encontrar o Oliveira no mercado público. E, de vez em quando, eu encontrava o Oliveira batendo papo com o Pedro Mero. E aí eu achei muito bacana, porque eu acho que eles sempre tramavam alguma coisa, né? O Oliveira Silveira tramava alguma coisa com Pedro Mero. E uma dessas tramas, assim, no melhor sentido da expressão, foi a organização desse livro. Uma pena que o livro Orixás, né? Uma pena que no nosso livro a gente não pôde usar cor, porque não ia ficar muito caro, né? Porque o livro originário é uma brochura feita até pela Secretaria Municipal de Cultura na época, que era uma brochura, mas era toda colorida, porque as pinturas do Pedro Mero eram coloridas. Então, o livro ficou muito bonito. Saiu com vários erros de digitação, tudo mais, né? E que Oliveira sempre era comum a gente, quando ia no lançamento dele, de um livro, antes dele autografar o livro, ele ia lá nas páginas dos poemas onde tinha algum erro, ele corrigia com uma caneta. Esse O aqui está errado. E aí quem comprou o livro do Oliveira assim, com ele mesmo no lançamento, certamente tem um livro com alguma correção que ele fez de punho na hora, para não deixar o poema com aquela gralha, com aquele erro, né? Então é isso que eu vi de fora acontecendo, né? Essa reunião, esse encontro com Pedro Mero. Mas de resto, o Oliveira tinha interesse, né, em todas as artes, né? Tanto ele era músico também, ele fazia música, então ele tocava um pouco de gaita-ponto, tocava violão, e aí ele se interessava por outras artes. Tem até um pintor que agora, há pouco tempo, saiu um caderno especial do Matinal, tem a Parêntese, a revista Parêntese, e ela tem, de tempos em tempos, ela tem uma edição impressa, né? E agora, o Jandiro, que é um cara lá ele é ligado à questão LGBT, a arte homoafetiva, etc., e pesquisa os artistas gays, né, do passado, né? Ele fez um número especial dedicado ao movimento gay, às pessoas, né, a pessoa que era do movimento político, como a Negalu, na década de 80, e ele fala de um cara chamado Djalma do Alegrete, que era um pintor negro, né, que ele foi esquecido. E eu lembro do Oliveira, isso já mais perto do final da vida dele, tentando se articular com o Djalma do Alegrete para fazer alguma coisa, chamar a atenção para a obra dele, escrever um texto sobre ele. Eu estou falando isso porque o próprio Jandiro conversou comigo no Instagram ali, o Instagram no Messenger, no Messenger, me falando, Oliveira conhecia o Djalma do Alegrete. Eu falei, sim, conhecia, tudo mais. E aí o Oliveira tinha interesse com as outras, né, da relação criativa dele com outras artes, pintura, né, música, né? Por isso que surgiu, em boa medida, Michele, acho que surgiu essa parceria dele de fazer no Orixás, né? E eu acho muito legal esse livro, porque o modo como
o Pedro Romero representa os orixás, nota que não aparece rosto, né? Porque mostra que os orixás são mais forças da natureza. Claro que eles podem ser antropomorfizados, né, figuras humanas, né? Porque eles têm um temperamento muito humano, como são também os deuses gregos, né? Os orixás não são como santos da Igreja Católica, etc. Eles têm uma coisa humana, assim, da paixão, da raiva, da inveja, né? De tudo isso. Mas eu acho muito legal que o Pedro Romero não coloca rosto neles. É uma figuração bastante mais ideográfica, assim, né? Mais um desenho, é sintético. Eu acho muito bacana os desenhos, as pinturas do Pedro Romero para esse orixás. E além do poema e da pintura, a gente encontra abaixo, né, em cada uma das páginas, a definição de qual é o orixá e também os símbolos, né? Então, para além de um livro de poemas e um livro artístico, se poderia dizer, é também um livro de estudos, né? Porque nós temos outras informações que ampliam um pouco mais essas questões relacionadas, né, a cada orixá. Sim, sim. Porque fazendo isso, Oliveira parece que também consegue, para um público que não conhece, explicar do que se trata, o que é isso aqui não é coisa do demônio, né? Para tornar a discussão mais assim, trazer para um campo do conservadorismo que às vezes as pessoas com os quais elas, o modo como as pessoas relacionam com isso, né? Oliveira vai lá, faz um livro que tem um aspecto didático, né? Iluminador, esclarece para as pessoas o que é isso, por que a gente faz assim, né? Isso é bem legal. Isso é um traço que o Oliveira faz, né? Sempre ele pensava assim também no público, né? Como a recepção vai encarar isso, essas coisas. Uma questão que acho que a gente já falamos pela formação, né, em língua francesa, mas para além da formação, e o Ronald já referiu aqui, é esse diálogo dele com a literatura negra de outras latitudes, né, Ronald? Então ele dialogava e a gente enxerga isso como intertexto também, enxerga como influência, e eu acho que isso talvez seja mais novo dentro da literatura brasileira do que o próprio fato dele estar escrevendo, né, fazendo literatura negra, é esse diálogo que vai além, né? O Hughes, agora que foi reeditado há pouco aqui no Brasil, né? E ele já estava lá falando e criando esse diálogo, né? Não sei se tu pode falar um pouquinho desse diálogo e quais eram os autores de predileção dele. Ele, de fato, o Oliveira inaugura assim um viés de leitura desses poetas que a gente pode dizer que isso cria uma espécie de comunidade literária negra, né? Ou uma espécie de cânone de referências para autores negros, né? Tanto que eu acho que quem continua isso muito bem, que faz um diálogo com poetas aqui da América Latina e também de diásporas de outros países que não são aqui do nosso continente, é um poeta Edmilson de Almeida Pereira, um poeta de Minas Gerais. Ele faz um diálogo muito interessante, né, de pesquisar outros poetas, dialogar com outros poetas. E, de fato, na poesia do Oliveira aparecem as referências, ele cita nomes, né? Ele traduz um fragmento do Caderno de Retorno, né, do Aimé Césaire, que é um poema em prosa muito interessante do Aimé Césaire, que é o poeta, junto com Leopoldo Senghor, que cria o conceito de negritude, sai a antologia da negritude, na década de 40, se não me engano, que tem um prefácio muito legal do Jean-Paul Sartre, né? Então, ele tem um contato muito legal com esses autores, né? E eu acho que, de fato, ele cria um espaço de diálogo para quem está fazendo poesia ou escrevendo literatura, negros que querem fazer literatura, de descobrir que, né, a gente pode ler uma diversidade maior de textos, né? Mas, por outro lado, isso que eu acho interessante, Oliveira Silveira, não obstante a formação dele tenha sido como de qualquer outro escritor branco, né? Ele leu os escritores brancos também, ele leu Manuel Bandeira, né? Ele leu Olegário de Mariano, que até eu fui comprar, porque agora eu tinha que ler esse cara, né? Ele cita num poema, ele cita Olegário de Mariano. E eu falei, cara, eu tenho que ler, porque o Oliveira gostava. Estou procurando aqui o livro dele.
porque como eu vou fazer o doutorado e vou falar sobre a poesia do Oliveira Silveira, não vou ver o que talvez, né, tenha influenciado Oliveira, né, o que esse poeta levou de insumo criativo para a poesia do Oliveira. Então ele leu de tudo, né? Isso é uma questão que eu levantei com uma oficina que eu fiz com 2 alunos assim lá de Salvador. A gente fez uma oficina à distância, eles jovens poetas escrevendo, e eu fui passando, né? Fiz as minhas oficinas como eu faço com todo mundo. E no final eu senti necessidade de escrever um texto, assim, porque eu percebo que tem uma geração de poetas ou pretendentes a escritores negros e negras mais jovens, que estão aí com 20, 30 anos, e eu acho legal, eles sabem que tem uma tradição, tem um grupo agora de poetas, escritoras e escritores negros muito grande. É quase um cânone, se eu quiser, eu só leio escritor negro. Não só no presente, no passado. Porque a gente releu Machado de Assis sobre outra ótica, a gente releu Cruz de Souza sobre outra ótica, tem o Lima Barreto, agora tem a Firmina, uma mulher negra que escreveu um romance. Então tem uma tradição, inclusive, no passado, de autores negros que a gente está trazendo. Aqui na década de 50, a Carolina, né? Maria de Jesus. Mas eu sempre penso assim, eu falei para eles, tudo bem, a gente tem uma tradição já, e a gente pode fazer, como se diz, uma formação afrocentrada. Mas o Oliveira Silveira não fez essa formação afrocentrada, ele foi ampliando o repertório dele. O Oswaldo Camargo, muito menos, que é uma geração ainda mais velha que o outro. O próprio Cuti, a própria Conceição Evaristo, eles não leram só autores negros. Entende? Eu acho que isso que é legal, para ser escritor, para ser um artista, e é isso que eu acho que quem é escritor negro, né, negra, antes de tudo a gente é escritor, não é ativista. Se eu quero ser escritor, eu tenho que ler tudo. Eu tenho que ler até O Inferno do Monteiro Lobato, que eu não leio mais, mas eu li também, né? Então, a gente tem que ler até escritores racistas. O Borges é racista. O Borges é um tremendo racista, né? E a Milonga de los Morenos não vai dizer que foi escrita por um indivíduo que era racista, né? Sim, exato. Claro, ele nos textos dele, isso é muito difuso, mas tem entrevistas dele que já comprovam isso. Né? Sim. Enfim, mas eu vou ler, eu continuo lendo Mallarmé, que eu adoro, poeta francês, simbolista, adoro, eu continuo lendo Arzapaldo, que as pessoas dizem, não, Arzapaldo era a favor do fascismo, mas era um baita poeta, eu leio T.L. Esset, eu leio Drummond, mas eu leio também Oswaldo Camargo, eu leio Oliveira, eu leio Cuti, eu leio... Né? A gente tem esse repertório é muito legal porque é super amplo. O nosso repertório de autores negros é mais amplo que o repertório de autores brancos, porque os autores brancos agora é que estão começando a ler autores negros. E nós sempre lemos autores brancos também. Né? Então a gente, não quer dizer que a gente vai ser bem sucedido nisso, mas quando eu digo a gente, porque é diferente mesmo. A produção dos autores negros pode ser muito mais interessante agora para a sobrevivência ou para a continuidade da literatura, porque a gente une muito mais repertórios do que os autores brancos. É verdade isso, sabe o que eu estou dizendo? O pessoal da minha geração, e eu digo o pessoal da minha geração, os poetas, Ricardo Silvestri, Alexandre Brito, Celso Gutfrey, quem mais? Sei lá, vamos ficar com esses aí. Esse pessoal não conhecia o Oliveira Silveira. O Ricardo Silvestri, na época que ele era diretor do IEL, quando ele assumiu a direção do IEL, aí ele já conhecia o Oliveira Silveira, mas ele conheceu porque eu comecei a falar, tu não conhece o Oliveira Silveira? E ele, não, nunca li a poesia. E aqui eu vou dar um testemunho, né? Quando ele leu, ele veio para mim e disse assim, Ronald, nossa, que tempo eu perdi que eu não conhecia a poesia do Oliveira Silveira. Então é isso, para os autores brancos lerem a poesia, a literatura dos autores negros, demora um pouco mais. Né? E a gente leu a vida inteira uma tradição de autores brancos, que são grandes poetas. Eu digo autores brancos só para demarcar racialmente eles, mas a gente leu a literatura que eles vinham produzindo e produzindo, né, a vida inteira. Mas depois a gente foi recuperando uma outra tradição que faz parte da tradição literária brasileira. Machado de Assis, Conceição Evaristo é literatura brasileira. Oliveira Silveira é literatura brasileira. Edmilson de Almeida Pereira é literatura brasileira. Esse é o ponto. Claro que a gente levanta a questão de literatura negra para discutir, para debater, né? Para problematizar
uma coisa que se esconde na produção literária dita universal, que é uma literatura branca. Eu costumo chamar agora de literatura branca brasileira em tom polêmico, porque é disso que se trata, eu acho. A gente disfarça que não, que é uma literatura universal, de cunho universal, que fala para todos, mas não fala para todos, né? Então, eu acho que isso é interessante quando a gente percebe que a formação para uma pessoa se assumir como autor negro, ela não passa só por ler apenas autores negros. Não necessariamente, né? Tem que ler de tudo. Porque o fato de Oliveira Silveira ter começado a se formar lendo a tradição canônica branca ocidental europeia não impediu ele de ser um grande militante negro, nem impediu Oswaldo Camargo de ser um grande militante negro. E eu acho que essa é a marca da literatura, né, Ronald? A possibilidade de ler o que quiser e comentar o que quiser, né? Senão nós não poderíamos estar conversando contigo. Começa por aí, né? Já parte daí, né? E o próprio Oliveira Silveira e a tua formação, ela dialoga com isso muito bem, eu acredito, né? Passa por isso, né? Que é também esse deglutir, essa construção literária, transformar, aproveitar aquilo que lhe convém e deixar de lado. Aqui eu lembro sempre do João Cabral de Melo Neto, né? Que tu sempre referencia quando fala do Oliveira Silveira e dessa ideia de regional universal, que é um regional com uma outra pretensão, né? Que não é assim, vou cantar apenas a minha terra, mas não, vou utilizar esse substrato para fazer literatura, para falar sobre os sentimentos, né? Tá, eu só queria fazer uma observação, uma nota de pé de página aqui, mas, no entanto, eu entendo a esses escritores e escritoras mais jovens que querem fazer uma formação eminentemente afrocentrada, ou só negra. Porque a gente recebe, e a gente se defronta com tanta bola nas costas, para usar uma expressão comum, quando a gente... Cara, o que eu cansei de abrir textos, aí é textos mesmo, e encontrar em textos de autores referências completamente desabonadoras às pessoas negras, né? A figura do negro representado como uma coisa animal. Tem uma hora que cansa. Agora, no mestrado mesmo, uma disciplina que eu fiz com a Regina Zilberman, que eu adorei, eu achei que ia ser muito chato, que era literatura e direitos humanos. Eu achei, nossa, vai ser uma chatice isso. Porque eu pensei que ia ser uma coisa mais assim, política, em cima do conteúdo, que claro que isso também tem, né? E aí a gente tinha que reler mais uma vez uma grande obra, né, da nossa tradição, que é o Grande Sertão Veredas, né? E eu fui ler, mas eu fui ler já com uma angústia que eu tinha tido já há tempos, quando eu fiz a minha primeira leitura do Grande Sertão Veredas, é que tem várias passagens onde os personagens são muito racistas. Claro, eu estou falando não o nosso querido Guimarães Rosa, o intelectual, a pessoa civil, a pessoa empírica. Os personagens, o Reobaldo, tal do Jagunço metafísico, é um tremendo racista. A gente só fala que ele é o Jagunço metafísico, fala de coisas, né? O filósofo é uma espécie de filósofo, mas ele é um baita no racista. E aí eu fiquei, tá, vou ler e vou destacar, vou fazer propus para a Regina, Rona, muito boa ideia, vai lá. Aí eu fiz um artigo sobre isso. Só que depois eu quero estender isso, porque eu comecei a observar, depois lendo mais textos do Guimarães Rosa, todos os narradores do Guimarães Rosa. Aí, para mim, aí entra o problema, né? Aí que já vem a suspeita. Todos os narradores do Guimarães Rosa são racistas, todos. Porque ele tem um livro de contos, o Tutaméias, né? No livro de contos Tutaméia, o narrador, a gente não sabe se é um jagunço, é uma voz narrativa, né? E todos têm... Quando aparece um personagem negro, o personagem aparece, nossa, com aqueles estereótipos horrorosos, inclusive os fenótipos, né, estereotipados do beiço grande, né, do nariz, da feiura. Aí eu falei, não, peraí, não é só o Riobaldo que é racista, né? E é isso que a gente percebe nos nossos grandes heróis, né, da literatura, eles não eram imunes ao racismo, né? Tem um amigo meu que diz, olha, um amigo meu, ele é um poeta lá do Ceará, morou um tempo aqui, agora voltou para o Ceará, um grande poeta, Cândido Rony, ele falou, ele diz, eu já suspeito do narrador do Grande Sertão Veredas, porque ele está narrando em cima do cavalo. Ele está olhando de cima para baixo. Então, né, é o jagunço, né? Uma posição já está hierárquica. numa posição, né?
Então é isso, Claro que eu não chego ao ponto de dizer que o Guimarães Rosa é um racista, mas eu posso afirmar com certeza que ele não é um autor antirracista. Sim. Tem a diferença, e é né? uma questão importante, porque eu acho que também tem um movimento que quer depurar aquilo que foi feito antes, né? Não quer, é quase que o apagamento, né? E quando Que não pode. Que não Não pode, pode claro. fazer isso. A filha, não é a filha, uma das herdeiras do Monteiro Lobato quer reeditar a obra dele, tirando, né, as passagens onde os personagens são racistas. Não tem sentido. Eu escrevi, eu tenho no meu livro Decupagens, assim, que é o meu primeiro livro de ensaios, eu escrevi um ensaio gigante falando assim sobre a Monteiro Lobato e a Ku Klux Klan, né? Quando saiu naquela revista Bravo, né? As cartas que ele trocava com algumas pessoas, e ele defende, está lá, né? É só as pessoas pesquisarem e vão encontrar. Eu comprei esse exemplar na época porque me interessava essa coisa. E ele fala que o Brasil precisava ter uma Ku Klux Klan, né? E ele era completamente racista. E agora a filha dele quer tirar as passagens onde a Emília chama, né, sei lá, a tia Anastácia de macaca de carvão. Não adianta tirar. O que eu defendo, e é isso que desde o momento que eu comecei a criticar as passagens racistas do Monteiro Lobato, é simplesmente esses textos têm que ser acompanhados de nota de rodapé. E eu dou um exemplo muito, muito tranquilo. Imagina uma professora, porque ele é lido ainda em escolas, né, para crianças. Imagina uma professora lendo uma historinha, uma contação de histórias, lendo Monteiro Lobato, e uma criança negra escuta que aquela personagem negra parece uma macaca de carvão, e a professora conta isso e não fala nada. As pessoas falam muito hoje, usam muito o conceito de mediador de leitura. Um mediador de leitura tem que saber, olha só, esse aqui que vocês ouviram, que, né, o personagem fala, explica, né, fala da dimensão racista, violenta que está nessa expressão, mesmo que ela aparentemente não seja, né, porque hoje em dia quem estuda o racismo sabe que existe o racismo recreativo, que é a brincadeira. A gente, né, ontem mesmo, anteontem, começou a circular um humorista que fez uma piada horrorosa racista, né? Então, o racismo ainda, para amenizar, a gente lança a mão de estratégias do humor, da brincadeira. A gente não quer ofender, a gente só está brincando, né? Então, pode ler o Monteiro Lobato, mas com nota de rodapé crítica. Não dá mais para ler assim, como ingenuamente, né? Vamos ler, é literatura, é entretenimento. Não, peraí, vamos com calma. E tem criança ouvindo isso. Tem criança negra ouvindo aquelas barbaridades sobre as pessoas negras, os personagens negros do Monteiro Lobato. Então não dá mais. Me deixou com uma pulga atrás da orelha, Ronald. Agora, já que tu tocou num tema candente, e eu vou tocar num tema candente aqui. No poema Pé Atrás Interracial do Oliveira Silveira, o que tu acha disso, né? Porque ele faz uma apologia eu não sei o que seria o conceito, né? Contra a interracialidade, eu vou dizer assim, né? Isso. Tem aquilo que eu falei, o movimento negro são movimentos, então sempre há pontos de vista diferentes, né? Durante um tempo, muitos negros intelectuais, né, gente do movimento negro, para fazer frente à ideia de democracia racial, diziam que não, essa ideia de que o Brasil é um país misturado, né? Ou aquela ideia de que com o fim da abolição e a vinda dos europeus era uma maneira de branquear a sociedade brasileira, se tinha essa impressão que os negros iam acabar. Isso é bobagem, a gente vê as estatísticas do IBGE, a população negra está crescendo, ela segue crescendo, no sentido que tem gente com fenótipo negro também, e claro, também tem mestiços no Brasil, sempre vai ter, né? E eu acho que o Oliveira, e muita gente pensa nisso, nessa questão da gente não perder uma certa identidade no campo mais do fenótipo. Não, pessoas negras têm que casar com pessoas negras, né? E aí o Oliveira, ele era... Essa é a grande diferença entre nós, né? Eu mesma, a Denise, com quem eu sou casado, ela é branca, né? Eu sou produto de uma família interracial também, na minha família. O próprio Oliveira também é. Exato, isso que eu ia te complementar. O Oliveira também é. O final do poema, até vou ler o último verso, que é assim, né? As últimas estrofes, né? O negro com a branca, o branco com a negra. Sou filho disso aí. E ele se assume, né? Depois ele diz, gosto de papai, gosto de mamãe. Não gosto disso aí.
Então, é uma coisa assim, é uma negação e, ao mesmo tempo, uma aceitação, uma coisa muito louca. Por isso que eu falei, quando o Ronald tocou, eu falei, vou tocar num tema candente, né? Porque isso aí tava... É, Mas, realmente, faz parte de algumas miradas dentro desse movimento também, né? isso. Mas tu estava falando, eu acabei de interromper, eu estava gostando de ouvir a tua opinião a respeito desse tema, Ronald. Gostaria que terminasse. Então isso era, digamos, talvez algo com o qual Oliveira se debateu, né? Ele tinha uma coisa assim, Oliveira tinha um lado interessante que ele, quando ele tomava uma posição, ele dificilmente arredava a pena, né? Então ele era muito, eu tomei essa decisão, não vou mudar. Eu acho que ele assumiu isso para ele e não quis mudar, pensar muito a respeito, né? Eu acho que no fundo, aqui sou eu para fazer a leitura da alma das pessoas, eu acho que no fundo era mais assim um compromisso que ele assumiu com isso, também talvez a figura dele do militante, etc. E hoje em dia os militantes, algumas pessoas que são militantes negros são criticadas por isso. A Djamila, não, a Djamila é casada com branco. Sempre tem, né, uma coisa assim, uma cobrança para ter uma espécie, para que essas figuras que têm uma importância política e representam determinados grupos tenham que manter uma coerência, coisa que ninguém é coerente, né, na face da Terra. Né? Ainda nas questões de amor, né, Ronald? Ainda mais a questão de coerência com as questões de amor. Mas esse é um discurso, desculpe interromper, Ronald, muito presente no movimento, ou em parte, pelo menos, do movimento negro dos Estados Unidos, né? Também. Muito forte, né? Eu lembro agora do Spike Lee, diretor de cinema, que disse explicitamente, nunca vou casar, nunca vou me relacionar com uma mulher branca. E tem, mas mesmo a questão, mas isso é um negócio complexo. Tem um livro muito legal do Questão de Raça do Cornel West, né, que ele até agora fez uma palestra. Ele diz uma coisa muito bacana num texto dele, assim, que eu guardei isso, mas depois não consegui memorizar literalmente, mas é mais ou menos isso. Ele diz assim, nem dentro das quatro paredes de um quarto, ele está usando isso como metáfora da relação do desejo amoroso também, né? Nem dentro das paredes de um quarto, na intimidade das quatro paredes de um quarto, uma pessoa negra está livre das injunções do racismo. Então, mesmo o amor, ou mesmo o desejo que na direção de uma pessoa ou outra, pode ter, né, sequelas, traços desse racismo que é também introjetado. Então, mesmo as pessoas negras podem ter uma certa dificuldade de se aceitar e se desejar, se amar como pessoas negras. E aí pode resultar nisso também, de não amar, de não ter relacionamentos com outra pessoa negra, etc. Então, amor também, né? Eu acho que o amor é uma coisa que a gente não consegue controlar, não tem muito o que explicar, mas ele não está livre também de determinações sociais, né, desses processos que se imiscuem na nossa experiência subjetiva. Não tem, né, como. Né? Então, é uma complicação. Né? Mas eu achava interessante que o Oliveira Silveira, embora ele tivesse essa visão, ele sempre, quando a gente se encontrava ou quando a gente se despedia, ele sempre dizia assim, recomendações da sua esposa. Né? Então ele nunca, mesmo ele tendo essa opinião, não, negro casa com negro, branco casa com branco, ele sempre fazia referência assim para eu mandar um abraço para minha mulher, e ele sabia, né, da minha experiência, da minha relação amorosa. Então isso eu achava legal, parecia ser um sinal assim, não, eu tenho essa opinião, mas eu não sou um troglodita, não sou, né? Eu achava isso muito legal da parte dele, assim, né? Então ele era. Eu acho que tem o outro lado do Oliveira Silveira, que até nós comentamos, né? E eu acho que é o lado do universal aqui, não no sentido que foi exposto por nós, essa universal era o que era feito por um literato europeu fora da nossa sociedade, mas eu acho que o Oliveira Silveira, no livro Anotações à Margem, ele consegue fazer esse diálogo, né, Ronald? Ele traz a questão, ele tem ali um poema que tu vai reconhecer, o Eu Lírico Negro, mas ele traz outros poemas que tu colocaria na boca e na pena de qualquer escritor brasileiro, né? E ali tem uma coisa do Bandeira, eu acho que está muito próximo do Bandeira no Anotações à Margem, né?
E eu vou trazer um poema que é o Cúmulo, que é um poema que eu achei muito interessante, que ao mesmo tempo ele é engraçado, ele mostra essas... Eu sempre, quando tem algum sarau, quando tem algum sarau e as pessoas começam a ler os poemas do Oliveira, é assim, alguém pega 13 de maio, alguém pega, vou ler Sol, o outro eu vou ler agora um poema sobre Palmares, e se eu estou ali, eu leio o Cúmulo, eu sempre leio o Cúmulo, porque mostra justamente um Oliveira que ele é um humor, né? E o Anotações a Mais tem poemas filosóficos, tem poemas eróticos, tem um monte de coisa que em outros livros o Oliveira não dava espaço para isso, né? Ou não sei por quê, mas não aparecia. Vai lá, desculpa te O Cúmulo. A vida toda de camisa esporte, jaqueta de uma cor, calça de outra, sapato sem cordão. A vida livre e aberta, sem artificialismo e convenções, num culto intransigente da autenticidade até a morte. E depois de tudo isso, enterrarem a gente de gravata. Então, essa é um poema que me tocou bastante que mostra essa contradição, né? E aí, me lembrou um pouco do Bandeira. E agora, o Drummond, parece que ele aparece no poema anterior, que é aquele No Meu Rosário, né? Que ele fala da cidade de Rosário, que é também de maneira jocosa, a maneira do Drummond, assim, né? Em Rosário chove como em outros lugares, e faz seca, como no Nordeste ou em outros lugares. Em Rosário tem água, céu e chão. Em Rosário tem tudo que é preciso ter para ser um lugar como outros lugares. E em Rosário muitas coisas não existem como em outros lugares, mas Rosário é o lugar onde eu nasci. Então, me lembra o Drummond, né? Me lembra a coisa de Itabira, né? Não tem como não relacionar a Itabira do Drummond, né? Eu acho legal que a gente... tem um outro poeta que eu gosto muito, que é o Marco de Menezes, lá de Caxias, né? Ele, o Marcos Menezes, o Oliveira e outros grandes poetas, a gente escuta na poesia dessas figuras uma música que não é só deles, entendeu? Essa coisa da originalidade é uma bobagem. Eu gosto de ler poetas onde a gente escuta a voz. Não precisa ser a voz, mas a gente escuta ecos de outros poetas. E o Oliveira, para mim, é isso. Concordo o Marcos plenamente Menezes, contigo. por exemplo, eu acho muito legal isso, porque mostra que é um mecanismo muito sutil, assim, né? Um metabolismo estético, poético, que faz a coisa ter um certo grau de singularidade, mas não é uma originalidade, né, folclórica, né, pretensiosa. A gente escuta outras vozes, é muito legal, escuta outras melodias, outras músicas. E desses poemas, Ronald, eu gosto também bastante, não sei se tu lembra dele, dos silogismos, que eu acho que aqui, daí já é um tema mais sério, né? No texto de abertura do Antologia, eu falo nesse poema. Sim, Silogismo. eu até vou ler aqui, porque eu acho que ele já é mais sério, ele já tem um outro tom, né? Ao mesmo tempo que tu pode enxergar alguma coisa de uma ideia jocosa ali, né? Mas a vida é luz, é noite a morte, né? Então aqui essa permanência da vida, né? Os vivos estão separados dos mortos pelo horizonte do ocaso. O sol é a maior prova de que é dia. Logo, viva a vida enquanto é tempo. A vida é ar, é terra a morte. Os vivos estão separados dos mortos pela sola do sapato. Pisar é a maior prova de estar sobre. Logo, viva a vida enquanto há couro. Então, essa separação da sola do sapato e a divisão entre vida e morte, terra e ar, é um poema mais sério, mas também, né, de uma profundidade, assim, que a gente para pensar nessa questão, né, da permanência ou da efemeridade da vida, né? A gente tá aqui dialogando, e esse diálogo é o diálogo da grande poesia, né? Então, ele está tocando nos temas universais, né? É amor, é morte, é tudo isso. A partir de uma sensibilidade diferente. E aí eu quero retomar aquilo que o Ronald falou antes, né? Não só do Oliveira Silveira, mas dos escritores negros, de maneira geral, das vozes, né? De escritores negros que vêm surgindo nas últimas décadas. Nós estávamos conversando, nós mencionamos o Borges agora, que realmente, né, está mais do que comprovado que, infelizmente, e eu falo como grande admirador do escritor que Borges, e tenho certeza que todos nós aqui somos, né, mas do escritor que foi, do ensaísta que foi, do poeta que foi, mas que, infelizmente, tinha esse elemento aí do racismo, que muitas vezes mencionou em entrevistas, em outros momentos.
Mas nós estamos conversando e eu me recordei justamente de um ensaio muito conhecido dele, né, escritor argentino de tradição, que em determinado momento do ensaio ele menciona a presença, né, fazendo uma comparação entre a literatura argentina e as literaturas da América com a tradição de onde elas vêm, no caso da literatura espanhola, no nosso caso a literatura portuguesa, né, em que ele menciona a relação que os irlandeses tiveram com a literatura inglesa. Os irlandeses, povo colonizado pelos ingleses, primeira colônia do Império Britânico, né, tiveram, com a literatura inglesa, um papel de renovação a partir de uma sensibilidade diferente, de um povo oprimido, de um povo que sofria discriminação, né, um povo que foi alvo de domínio, de violências mil. E tu mencionaste, Ronald, agora, comecei a pensar numa relação entre essas novas vozes negras e a literatura brasileira. Será que nós teremos uma renovação da literatura brasileira vindo daí? Olha, a minha esperança é que sim. Né? Eu acho que esse movimento... Será que eu estou pensando alto demais, que eu estou exagerando? Não, mas eu gostaria de crer que não. Eu acho que a gente tem que ter essa pretensão mesmo e estimular para que esse movimento, essa presença que a gente começa a ver, não seja só um momento assim agora de especulação mercadológica, né, do mercado livre editorial. Vamos publicar autor negro porque vende bem, né? Espero que isso reflita e rebata na produção de outros autores, né? E a gente já nota um pouco isso, né? Por exemplo, um autor que é aqui também no Rio Grande do Sul, que é o Paulo Scott, que com o passar do tempo ele começou, ele é um cara negro, ele mesmo, eu sou um negro de pele mais clara, né? Então ele começou a perceber isso, e a literatura também dele está trazendo isso, e ele era um cara que transitava, né? Ou enquanto ele não se disse assim, não se identificou, se auto-identificou como uma pessoa, um negro de pele clara ou um negro, ninguém falava nisso. A literatura do Paulo Scott, né? Sim. Então eu acho legal, eu acho que isso é interessante, que a literatura brasileira comece a incluir essa diversidade, porque a literatura agora, a literatura em geral, né, pensando assim, e toda a literatura que a gente consumiu e consome, ela é diversa. Sim. O Borges é diferente do Martin Fierro, o Drummond é diferente do Manuel Bandeira, a Cecília é diferente da Hilda Hilst. Tudo isso é diversidade, mas ainda é uma diversidade da brancura, né? Então vamos fazer com que essa diversidade agora tenha mais diversidade, que tenha escritores indígenas, que tenha escritores negros, que a gente consiga fruir a literatura LGBTQIA+, então, né? Mas que seja literatura, né? Isso que eu estou cansado atualmente. Eu quero ler ainda literatura. Eu não quero só ler a relevante discussão política dos movimentos e dos grupos sociais discriminados. Eu quero ler a poesia e a literatura deles, não só as ideias, não só a bandeira relevante que todas elas trazem para mudar a sociedade. Então, não é. Não, e que o candidato me cansa. E que o candidato a poeta branco, indígena, de origem oriental, também leia Oliveira Silveira. Isso. E se, por que não, seja influenciado por ele? Isso é por que não? Não é por que não. Lendo e gostando, claro que vai ser influenciado. Né? Se gosta, se afeta a gente também, né? A gente vai ser influenciado também. É isso, exatamente. Eu acho que os outros escritores têm que ler, os escritores têm que ler esses autores, que nem, para lembrar aqui de novo a menção que o Ricardo fez, puxa vida, foi com um atraso que eu descobri a poesia do Oliveira Silveira. Então ele queria ter lido antes, porque ele viu que era uma poesia importante, um poeta importante. Então é isso, né? E o Ricardo, um autor, um cara branco, tudo, mas que, pô, e ele começou a ficar também mais atento a outros escritores. Tem um outro escritor muito legal aqui, que ele é pouco conhecido, porque ele também fica muito na dele, assim, né? Ele não tem nem rede social, né? Eu admiro ele por isso. Eu também gostaria, mas eu não consigo. Só consegui fugir e sair do Twitter, porque o Twitter e do Telegram, questão. Por pouco eu não saí também do Google também, enfim, né? Mas não tinha muito saído. Mas esse amigo meu, que é o grande poeta Jorge Frois, é um grande poeta. Ele é um grande poeta, ele é pouco conhecido ainda. O Ricardo junto comigo, é um dos grandes. É um poeta também que admira, e sempre falo o nome do Jorge Frois. Jorge Frois é outro poeta que merece ser conhecido como Oliveira depois passou a ser. Né?
Eu gostaria de lembrar do diálogo, que nós já comentamos o diálogo, e aí tu citaste, Ronald, o Martim Fierro, né? No Décima do Negro Peão, o eu lírico ali, a voz do poema, né? Não seria o eu lírico, a voz do poema, né? Sim, Um poema sim. narrativo. Ele faz a crítica ao Martim Fierro, né? Dizendo que ele é bom, é um poema bom, mas também é racista, né? E depois a gente tem um contraponto entre o branco e o negro, e aí ele remete ao Martim Fierro também, né? Que acaba de uma forma diferente, ele pondera que se continuasse a coisa não ia ficar bem, né? Então acaba o contraponto ali, a trova entre o branco e o negro. Mas ao mesmo Isso. tempo que ele tem esse diálogo com o Martim Fierro, eu gostaria de lembrar que ele vai dialogar com o Simões Lopes Neto, né? Então ele vai ter o Negro Bonifácio, ele vai fazer o Negrinho do Pastoreio, ele vai dar uma dimensão maior de lenda no Negrinho do Pastoreio, quando ele diz, olha, no Uruguai é de tal forma o Negrinho do Pastoreio, mostrando que é uma lenda pampiana, que ela se sobressai as fronteiras, né? Então ele traz esse diálogo que nós já comentamos, né? Com o mundo platino, que é tão tão próximo de nós aqui, né? Ele também faz uma leitura crítica, né, a Nega Fulô, do Jorge de Lima, né? Sim. Então, a intertextualidade que a gente vê no Oliveira não é da mera citação, porque muitos poetas, escritores se deixam, né, inebriar por essa coisa. Olha só quantas coisas eu li, né? Às vezes a questão da intertextualidade, da metalinguagem, é mais um exibicionismo, né, de referências, né? Olha só, eu leio fulano, eu leio Beltrano. Mas o Oliveira, quando cita e dialoga, faz esse processo intertextual, é um diálogo crítico, isso é interessante. Não é só, ele não cita apenas para mostrar que leu aqui, né? Não digo que toda citação se resuma nisso, mas ela tem um pouco desse aspecto que é o aspecto aristocrático, que a literatura é uma arte aristocrática, bem aristocrática, né? Por tradição. E aí o Oliveira faz esse jogo intertextual, mas é crítico, é antropofágico, se a gente quiser usar o conceito do outro, ele devora o inimigo e tenta tirar outra coisa dele, o melhor. Então isso que eu acho interessante, mesmo quando ele lida com a intertextualidade, com a metalinguagem, que são elementos da criação poética, ele lida com um viés crítico, um viés assim negativo, né? Então isso eu acho muito legal mesmo. E a gente nota isso, que ele admira também esses textos, ele gosta, ele admira Jorge de Lima, ele admira o texto Martim Fierro, mas ele olha criticamente para ele. É de novo aquilo, agradeço, mas sem perdoar. Sim, e eu acho que aqui, eu vou fazer só um comentáriozinho, eu passo a palavra para a Michele. Ele tem um poema que se chama Cantar Charqueada, né? E aí a primeira estrofe de 2 versos diz assim: até eu cantei charqueada chorando a sorte do boi. E aí me chamou a atenção isso, né? E eu lembrei dos Homens de Preto, aquela canção, né? Do Ruschel. E eu fui olhar, né, a canção, daí procurei história, e o primeiro nome dos Homens de Preto, da música, era Charqueada, né? E aí ele faz todo esse poema dialogando com a música O Homens de Preto, que ali naquela música é um indivíduo que está pensando nos bois indo para a charqueada, que não pensa em nada, que não sabem o que vão sofrer. E aqui ele cria o diálogo intertextual, né, dizendo que não, né, cantei chorando a sorte do boi, quando a sorte do homem negro era tão cruel ou mais cruel quanto ele faz essa narrativa, né? Então, o diálogo vai do grande poeta, né? E aí a gente tem o Mallarmé aqui também, a gente vai pegar alguma coisa assim, né? A moda do Mallarmé, mas vai a canção popular do momento, do final dos anos 50, começo dos 60, então esse diálogo, ele realmente é bem amplo, né? Sim, pode crer. Eu queria só fazer um comentário que eu acho, quando a gente lê os poemas do Oliveira Silveira, uma coisa que é muito saliente é a concisão da linguagem. E eu sei que a gente está se encaminhando para o final já do episódio, mas eu não poderia deixar de ler um poema que eu achei sensacional, que se chama Os Descensoristas, que diz assim: 19º, 8º, 7º, vida. Elevador que desce, desce, segundo, primeiro, térreo, chão. É de uma intensidade absurda esse poema, né?
12 palavras que nos contam uma história, a história de uma vida, né? Então, eu não sei se isso é talento, só talento, se isso é prática, né? Como é que funciona esse processo todo para a gente chegar nessa maravilha que é esse poema, né, do Oliveira Silveira, e essa concisão, né, a escolha dessas palavras que nos levam a essa narrativa. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu acredito que tem gente que nasce, né? Tem os Pelé da vida, não tem jeito, né? Não são a maioria, mas tem. E ele tem um poema para o Pelé também, tem né? Rei Pelé. Tem. Mas eu acho que mas isso, mesmo esse poema assim que tem essa concisão, que parece ser quase um poema, parece que tem até uma espontaneidade por trás dessa inteligência. Ele tem referência também a certas estéticas das décadas de 60, 70, da poesia concreta, experimental, da antipoesia, porque é completamente antipoético, por um lado, né? Exato. É bem seco, né? Naquele sentido que o Cabral usa. Então, ali tem referências de umas vanguardas, né? E tem várias vanguardas também no período da década de 50 e 60, e o Oliveira soube lidar com isso também. Então, sempre tem alguma referência mais sutil que está lá, né, em relação às tradições nas quais ele bebeu, assim, para poder se transformar no grande poeta que ele é. Mas eu acho que ele também nasceu já com um talento ali para isso. Ele só depois da prática foi melhorando, né, refinando, correndo riscos para fazer coisas interessantes. Só para lembrar mais uma referência que eu acho legal, que eu sempre escutei isso, tem um poema dele que é Shark é o nome. Shark. E ele tem um estribilho, uma espécie de estribilho, que é Shark Sal, Shark Sol, Shark Sul, que se repete 3 vezes, né? Esse estribilho. E aí sempre quando eu li esse poema, eu lembrava de um poema do Oswald de Andrade, que o poema do Oswald de Andrade diz América do Sal, América do Sol, América do Sul. E também o Oswald repetia isso. O Oliveira, para mim, ele está fazendo também um diálogo crítico com o Oswald de Andrade, que é um grande poeta, experimental, um poeta do modernismo, crítico também. Mas ele, em vez de falar na América do Sol, ele lembra que essa América também nutriu, né, a escravidão, e nessa América tinha as charqueadas em Pelotas, e os negros lá no Shark Sol, Shark Sul. Então, sempre eu começo a identificar esses aspectos do poeta, né, imerso no mundo de linguagem, né? Eu acho que o poeta é esse cara que está no mundo da linguagem, né? E ele estava nesse mundo da linguagem. Maravilha, Ronald. Nós já passamos aqui do nosso tempo previsto, né? E a gente vai para o encerramento. Eu gostaria de pedir que o Ronald lesse, então, para nós um poema, um dos poemas da sua preferência, né? Imagino que não tenha apenas um, né? Mas nós gostaríamos de te ouvir. Tá. Quando vocês me solicitaram isso também, eu lembrei de que seria importante ler esse poema pela seguinte razão. O Centro Cultural ali da URGS, né, tem uma sala dispositiva ali que há pouco tempo recebeu a exposição do Paulo Leminski. Sim. Né? E agora eu e mais a Nayara, a Sátira, a Lígia, lá que coordena esse espaço, esse núcleo, a gente está organizando uma exposição do Oliveira Silveira, né? E essa exposição, eu estou dizendo em primeira mão, tá? Vai acontecer, mas, né, o que eu vou adiantar aqui não é nada também muito, não estou entregando ouro, né? Mas e vai ser justamente uma exposição para trazer à tona ou mostrar mais o poeta Oliveira Silveira poeta, porque Oliveira Silveira é militante, idealizador do 20 de novembro, como a gente falou, todo mundo já sabe, é uma obviedade, é super importante, mas como me chamaram para ser curador disso, né, dessa exposição, eu falei, não, eu quero, e a Lígia também já me imaginou o meu nome por isso, eu vou falar do Oliveira poeta. Né? E um dos poemas, né, é esse aqui que eu vou ler, que é um poema que ele não chegou a publicar em vida, mas eu incluí na antologia, está lá na página 341, que eu chamei de um parasoneto, que é a rigor, porque ele fala do que é fazer um soneto, e brinca com essa ideia, usando uma forma, né, consagrada, até certo ponto, até em alguns momentos ultrapassada, mas ela se atualiza pela linguagem que os poetas usam. Glauco Matoso, por exemplo, revitalizou o soneto, né?
porque ele usa uma linguagem completamente diferente, não usa aquela linguagem grandiloquente, né, empoeirada do soneto, né, dos sonetistas. E aí Oliveira Silveira me parece que me escreve um soneto lá em 1996, e falando do processo de fazer um soneto, né, se divertindo com isso. Mas nesse jogo ele coloca o leitor e a pessoa que digita o soneto. É muito legal, é ele, o poeta, ele chama atenção para o leitor e para a pessoa que está digitando o soneto. Para ele, ou escrevendo, né? Porque ele às vezes mandava, porque ele não era muito bom em digitar, ele usava sempre máquina de escrever, ele passou a vida inteira usando máquina de escrever. Mesmo na época, no fim da vida, uma amiga dele, minha amiga também, a Sátira Machado, que é professora, ela também está lidando com a produção dele, com a obra dele, junto com a Nayara, estão reunindo a obra dele para fazer uma espécie de centro cultural, Oliveira Silveira. Elas digitavam os textos do Oliveira aqui, né, no computador, para deixar num arquivo, num disquete na época. Aí ele fez esse soneto. A rigor, tu que estás digitando este meu texto, tu que estás revisando, a ambos peço, saibam vocês que isto é um soneto de forma fixa e 14 versos. 2 estrofes são triviais quartetos, e em 4 linhas, sílabas, eu meço. As estrofes seguintes são tercetos, também comuns em todo o universo. Tem rimas imperfeitas, convenhamos. Relativo valor na forma rígida. Diverso para os 3 que nos reunimos com o leitor ou leitora, olhar ambíguo, defasados no tempo, aqui nos lemos no átimo de um oi em nossas vidas. O terceto final, ele explode, rompe com a coisa mais irônica, trivial, aparentemente brincalhona. Ele chama a atenção para um outro momento da leitura, que é essa coisa onde o tempo explode, é aquele átimo onde tudo isso se reúne na leitura, né? É muito bonito. E aí se torna filosófico. Isso, exato, completamente. Muito filosófico. Muito legal. E ambos, olha só, defasados no tempo, aqui nos lemos, no instante da leitura, né? No átimo de um oi em nossas vidas. É genial. É Oliveira filósofo também. Sim. E aí acho que foi essa faceta que nós buscamos no programa, né? E aí mostrar que Oliveira Silveira ele tem que ser lido porque ele é um ótimo escritor, é um ótimo poeta, né? O Oliveira Silveira ele tem essas qualidades, né? Ele tem a qualidade de ser um ótimo poeta, de ser um ótimo escritor e o tema também, né? É latente e a gente não pode deixar de fazer essa comunicação entre o livro, entre a poesia e aquilo que ele traz para o mundo da literatura, né? A própria experiência pessoal, e aí o eu lírico. O eu lírico do Oliveira Silveira, na maioria dos poemas, eu não conseguia distanciar do indivíduo, sabe? Eu pensava sempre, é o Oliveira Silveira falando. Quando, às vezes, com outros poetas, assim, eu deixo de lado. Aqui não, né? Na maioria das vezes, eu, sem conhecê-lo, ficava assim, o eu lírico era o Oliveira Silveira, né? Na minha experiência de leitura. E isso aí também foi interessante para mim, né? Mas foi uma conversa maravilhosa. Acho que a gente poderia ficar mais tempo buscando, pensando esses poemas em cada um dos livros, né? E teríamos mais coisa aqui nas anotações, mas nós também não vamos, né, tomar todo o tempo do Ronald. Agradecemos a presença do Ronald, que compartilhou conosco o conhecimento, né, sobre o Oliveira, mas também um conhecimento sobre literatura e como poeta, né, sobre poesia, né, a questão da forma e esse diálogo, né, da forma com a temática, né. Depois a gente poderia... Aqui eu tinha deixado 2 coisas, eu vou deixar umas questões, né. O Oliveira Silveira, ele retoma a quadrinha muitas vezes, né, que é uma forma popular, né. Como o João Cabral, né? O João Cabral como o João Cabral, né? Então também era um outro detalhe aqui, né? Então a quadrinha, essa retomada das formas, tanto do soneto aqui, essa brincadeira com o soneto, como também das formas populares, né? Mas então chegamos no nosso encerramento. Agradeço o Ronald, né? E eu gostaria de pedir para quem está nos escutando que nos acompanhe, né, nas redes sociais. A gente tem Instagram, né? @SoproPodcast. Temos um Facebook, e aí é Podcast Sopro, né? @Podcast Sopro, Twitter, no Sopro Podcast. Lá nós divulgamos nossos episódios, curiosidades sobre o mundo literário, né? E também
os episódios passados e os que virão, né? Então, eu peço que todo mundo deixe também o seu like no mundo virtual, né, Ronald? Que a gente quer fugir, mas não consegue fugir desse Não. mundo também, né? E agradecer também o trabalho dos bolsistas que sempre fazem a parte técnica, né? Depois fazem a edição do áudio para colocar nas redes, nas plataformas e as próprias redes sociais, né? Então fica aqui o nosso muito obrigado. Eu agradeço, nem senti o tempo passar.